Olá, 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 meus amores, como que vocês estão? Bom, vamos comigo de desabafo da semana, né? Eu tinha dito pra vocês em um vídeo que eu vou tentar toda semana fazer meio que um relato da semana, um relato do mês, enfim. Vou tentar vir conversar com vocês, ter esses momentos, né? Porque o meu nicho é vlog. Porém, como faz parte da minha vida também, basicamente contando a minha história, falando das minhas superações e tudo mais, eu acho justo que eu venha fazer também esse tipo de desabafo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu vá fazendo assim, meio que um desabafo da semana. Toda semana eu posto um vídeo e faço um relato assim, né, sobre as coisas que aconteceram. Enfim, então, gente, eu sei que pra vocês devem estar muito confuso, né? Essa mudança pra lá e pra cá, né? Enfim, uma hora eu tô lá no Rio, outra hora eu tô aqui. Mas, assim, quem não me conhece, meu nome é Marcele, eu tenho 28 anos e faz 4 anos que eu descobri que eu tenho síndrome do pânico, né? Uma ansiedade generalizada. E, bom, devido a escolhas, né, do meu passado, confiar muito no ser humano, né? Por muito tempo da minha vida eu tive um relacionamento muito ruim, aceitações comigo mesma em relação a corpo e tudo mais, mas enfim. Então isso acabou que eu fui adoecendo, eu descontava tudo em comida e álcool, né? Mas eu não percebia que eu tava adoecendo, pra mim eu tava vivendo. É um erro que a gente comete muito. Hoje em dia, com 28 anos, eu não bebo mais, graças a Deus. Se eu fosse beber, gente, hoje em dia seria no máximo uma taça de vinho. Coisas assim de momento, por exemplo, eu tô com as minhas amigas e eu vou beber uma taça de vinho ou duas no máximo. Não passaria disso, eu não ficaria a noite inteira fora de casa, bebendo, me embriagando, eu não faria mais isso. E assim, essa escolha tá me fazendo muito bem, né? Porque eu percebo que era a vida vazia que eu tinha, né? Nas bebidas. Não julgo quem bebe, porém eu perdia muito dinheiro, muitas coisas. E no final das contas nada mudava a minha realidade, né? Eu continuava com os mesmos problemas. E, bom, enfim. 4 anos atrás eu percebi que pra mim as coisas estavam mais difíceis, porque de fato eu sentia muito medo de ficar sozinha. No momento que eu percebi, gente, tinha algo diferente, na verdade, foi quando eu fui fazer uma extensão de cílios. Olha só. Quando eu fiz a extensão de cílios, eu percebi que eu não conseguia ficar de olhos fechados e confiar na menina que tava ali. Eu precisava ter o controle, ficar de olhos abertos. Hoje em dia eu consigo fazer extensão de cílios de boa, eu mesma faço. Eu não vou mais em lugar nenhum pra fazer. E eu percebi que tinha algo de errado. Só que no meio disso tudo, meus pais vieram morar na região dos lagos, eu fiquei pra lá sozinha no Rio de Janeiro. Eu ainda relutei muito, eu ainda reluto muito, né, porque eu sou menina de cidade, gente, eu não consigo me acostumar com o interior, por mais que eu goste às vezes de estar... Calma aí, deixa eu ver se eu abro essa janela. Mas voltando ao assunto, como eu falei pra vocês, de fato, eu sou menina de cidade, né? E assim, pra mim é muito difícil me acostumar com o interior, por mais que eu goste de, né, às vezes tá num sossego e tal, mas não é sempre, né? Sou nova ainda, então não é nem questão de balada, essas coisas que hoje em dia eu não faço mais isso, né? É questão mesmo de, não sei, gente, viver, sabe? Ter opções, poder ir no shopping com facilidade, ver mais pessoas e tudo mais. Então, mas, devido ao meu pânico, muita coisa mudou na minha vida. Depois eu descobri que eu tava com pedra na vesícula. De tanto eu basicamente ficar procurando doenças, né? Porque quem não sabe, quem tem síndrome do pânico, a pessoa ela acaba procurando problemas ali, né? Nela mesma.
Qualquer sintoma, uma dor de cabeça já é motivo para você puxar o Google ali o tempo inteiro e buscar doenças. Então, eu acabava fazendo exames, né? E no meio desses exames eu descobri que eu tinha pedra na vesícula. Em parte foi até bom, né? Nisso pra mim foi um terrível, né? Tem até o vídeo aqui da cirurgia, né, no dia, né? Como que foi pra mim, eu tava muito tensa. Tipo, você fazer uma cirurgia de alto risco, ainda mais porque é acima do peso. E, bom, com síndrome do pânico se torna muito pior, né? E, bom, infelizmente, muita coisa mudou na minha vida depois que eu descobri essa síndrome, né? Eu tava morando aqui, eu fui pro Rio de Janeiro porque eu consegui uma casinha lá, né? E nisso é só reformar a casa tá lá, gente. E, bom, eu não posso dizer pra vocês que eu não vou morar lá porque eu tô deixando Pinguinho quietinho. Eu não sei, eu não posso dizer pra vocês que eu nunca vou morar lá porque eu não sei o que vai acontecer com a minha vida daqui pra frente. O futuro só pertence a Deus e eu realmente tô botando tudo nas mãos dele. Eu faço minha oração, falo, Senhor, me guie conforme a sua vontade, não a minha. Porque a minha vontade, às vezes, é uma coisa e a sua vontade é outra. Então, eu tô seguindo essa risca, sabe? Mas a casinha tá lá. Eu até postei aqui nos vídeos aqui abaixo, eu pintando, eu tava tentando tirar o verde, né? E assim, gente, eu escolhi, pelo menos por enquanto, porque eu tava ficando lá, eu tava passando muito mal. Todos os dias eu tinha que correr pra casa da Amanda. Se vocês verem, na maior parte dos vídeos eu tava com a Amanda. Na casa da Amanda. Qualquer coisa que eu sentia, eu corria pra casa da Amanda. Tentei trabalhar lá em uma fábrica de macarrão. Não deu certo porque eu comecei a passar mal. E, além de tudo, eu fico preocupada porque eu não sei mais o que é mental e o que é físico, né? Eu não sei se eu de fato tô com algum problema porque eu não me sinto bem. Eu sinto que tem algo de errado comigo, mas eu não sei explicar o que é. Então, bom, como eu tô desempregada, sem dinheiro, sem condições, eu basicamente eu tenho que esperar o SUS, né, pra poder fazer exames e ver o que tá acontecendo. Mas quanto isso, eu tô fazendo o que eu posso, que é tentar reduzir minha alimentação, emagrecer o máximo que eu posso, porque devido à ansiedade, eu basicamente já travei nesse peso, né? Eu consegui emagrecer no ano retrasado 33 quilos, só que agora eu não consigo mais perder e nem ganhar, eu realmente tô travada. E eu tô tentando destravar isso, porque eu sei que o meu peso também prejudica muito. Bom, gente, enfim. Então, assim, eu tava trabalhando nessa fábrica e fiquei 3 dias lá, não tenho vergonha de contar, porque eu tô sendo o mais possível transparente pra vocês. Seria muito legal eu chegar aqui e contar uma mentira, né? Vocês estão vendo toda a minha vida. Eu realmente tô me expondo aqui, né? Talvez isso pode me custar muito caro lá na frente, mas eu corro esse risco porque, além de tudo, eu tô contando uma história. Eu não vejo o YouTube só de uma forma assim, ah, você tá tentando monetizar. Sim, eu preciso. De fato. Tanto que eu peço muito pra vocês curtir, comentar, pra poder me ajudar. Eu tô tentando, gente. Eu realmente tô tentando. Tô tentando não desistir, né? Porque parte de mim eu me sinto como se eu fosse. Não sei como. Bom, eu tenho 28 anos, né? E todo mundo fala, você é muito nova, mas parte de mim sente que eu tô atrasada. Bom, outras pessoas já têm filhos, já têm um casamento, já têm a sua casa toda estruturada, a sua vida, seu emprego, seu. Bom, é formado em alguma área. Eu não consegui nem completar o meu curso que eu tava fazendo de enfermagem, devido a esse pânico também. Então, assim, escolhas ruins estão me custando muito caro hoje. E é um conselho que eu dou pra vocês. Cuidado com relações tóxicas, cuidado com se deixar pra trás, cuidado com a saúde. A saúde deve ser realmente coisa que você precisa estar ali averiguando o tempo todo.
Desculpem, às vezes quando eu falo de assuntos assim, eu acabo respirando mais fundo. Então, eu espero que vocês olhem mais pra vocês, porque a ansiedade e o pânico não é frescura. Por muito tempo na minha vida eu achava que era frescura, sabe? E hoje tá me custando muito caro. Hoje eu não consigo morar sozinha. Hoje eu preciso que tenha uma pessoa por perto. Porque caso eu passe mal, eu preciso me sentir segura, sabe? Então, tá me custando muito caro. Eu poderia agora estar reformando a minha casinha, fazendo minhas coisas. E eu não tô conseguindo no momento, mas eu não desisti. Eu não vou desistir. Por enquanto, como eu tô precisando focar na minha alimentação, focar na minha saúde, ter uma pessoa por perto, eu vou ficar por aqui, por enquanto. Tentar um trabalho por aqui por perto, porque eu preciso de dinheiro. Querendo ou não, o dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele ajuda muito. E pelo que eu preciso na minha vida, agora, no momento, eu preciso do dinheiro. Então, é o que tá me custando, né? Mas, eu vou tentar um emprego. Peço que vocês também, novamente, por favor, curtam esse vídeo, comentem, falem suas experiências, me fale pontos de vista também diferentes, talvez por eu estar dentro da caixinha, eu tô vendo tudo muito, né? Mas é isso, gente. Eu tô realmente vivendo um dia de cada vez. O peso das nossas escolhas é muito pesado mesmo, mas eu tô realmente seguindo o que meu coração manda, pedindo forças a Deus todos os dias. E o que tem me sustentado até aqui foi Deus. Porque em inúmeros momentos eu tive vontade de realmente desistir de tudo, sabe? Mas alguma coisa dentro de mim fala, você vai conseguir, calma, é uma fase. E eu tô tentando ver por esse lado, que realmente o que Deus quer me ensinar com tudo isso, né? Eu perdi muitas pessoas, muitos amigos, e eu às vezes me pergunto, o que o Senhor quer me ensinar, meu pai? É algum ensinamento. E a gente tem que estar disposta a aprender, né? E, bom, eu quis falar pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo, né? Eu vou continuar procurando emprego, eu não vou abandonar a casa lá, eu vou realmente ajeitar ela, porque, como eu falo pra vocês, o futuro Deus pertence. E que não é minha casa. E vou tentar fazer uma casinha aqui em cima da casa da minha mãe, que também, querendo ou não, é um direito meu, né? A minha mãe mora na região dos lagos, aqui é perto de praia. Então, se por acaso eu morar aqui, eu deixo lá pelo menos pra visitar toda semana, eu trabalhando. Toda semana não. 2 vezes por mês. Eu posso tirar um final de semana 2 vezes por mês e ir lá visitar a Amanda, a Tayane também, né? Porque se botar na balança, gente, eu não tenho muita coisa lá hoje em dia, né? Eu só tenho vontade de crescer e de vencer. Porque, bom, uma hora eu vou precisar casar, uma hora eu vou precisar ter minha vida, ter minhas coisas. E lá eu tinha uma oportunidade, querendo ou não, maior, porque lá tem muitas pessoas para conhecer. E, bom, em relação ao trabalho, desenvolvimento pessoal, né? E muitas oportunidades que aqui talvez não tenha para mim, né? E fora que eu tenho amizade também, né? Mas, bom, eu por enquanto eu acho que é o melhor caminho para mim, né? Deixar um pouco essa história lá de lado. E vocês vão ver eu mudando de opinião o tempo inteiro, porque eu sou uma pessoa que realmente às vezes sou confusa. E eu peço por favor que não me julguem, mas é devido essas coisas, né? Devido à ansiedade que me deixa muito confusa e eu não sei, às vezes eu quero algo, às vezes eu não quero mais. E
eu só quero acertar em alguma coisa, gente. E por isso que o que eu tô focada é no trabalho. Seja lá, seja aqui, eu preciso no momento de um trabalho. De um trabalho e conseguir aqui crescer no canal, né? Porque isso vai me ajudar muito pra começar a ajeitar as coisas, né? Fazer meu curso de enfermagem. Vai melhorar muito, até em facilidade de saúde, porque se eu precisar fazer um exame eu pago, sabe? Então, eu acho que muita coisa vai mudar depois que eu estiver trabalhando, depois que eu conseguir monetizar aqui no canal. Mas é isso, vocês realmente estão me conhecendo assim verdadeiramente. E eu fico muito feliz por isso, porque eu tô aqui nesse exato momento falando sozinha dentro de um quarto. Mas eu não tô falando sozinha. Eu sei que várias pessoas vão estar me assistindo, né? E quando eu fazia terapia, eu parei de fazer também. Também uma das coisas que o porquê eu preciso de um trabalho. Voltar a fazer terapia, que me ajudou muito, inclusive. Eu ficava falando com a terapeuta dentro do meu quarto e aqui, bom, eu tô sozinha, mas eu tô falando, eu tô botando pra fora e eu sei que tem pessoas boas aí atrás e também às vezes pessoas ruins, mas isso daí a gente não tem que se alertar a isso, que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins, né? E eu sei que tem pessoas que estão passando pela mesma coisa e eu venho dizer que você não desiste, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que conviver com pânico, você ir na padaria e sentir passando mal e as sensações são reais mesmo. Quando uma pessoa fala pra você, eu tô tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, não é frescura, a gente sente tudo. A pressão sobe e eu sou hipertensa, pra piorar, né? A pressão sobe, a falta de ar, o peito, é tudo, tudo, tudo. Então, não, não façam pouco caso. E eu venho dizer que é possível viver com isso. Só que você não pode desistir de si mesmo. Vive um dia de cada vez e vai dar certo, que Deus está com a gente. Deus é maravilhoso. Deus é a única coisa que a gente pode realmente se agarrar e sem esperar erros, sem esperar falha, porque o ser humano erra o tempo todo, mas Deus não. Deus não erra nunca. E é isso, meu povo. Eu quis falar um pouquinho aqui com vocês. Semana que vem eu venho com outro desabafo, contando pra vocês como tá sendo. Eu tô botando um currículo que nem doido aqui perto da casa da minha mãe. E eu vou ter que voltar pro Rio ainda, porque eu vou ter que assinar a demissão lá da empresa que eu tava trabalhando. Vou ter que devolver o uniforme, vou ter que devolver o cartão. Então eu vou ter que encarar mais né? Mais uma jornada aí de eu ter que voltar pro Rio sozinha. E tudo tudo, gente. Eu saio daqui, eu ir pra lá. Vocês devem falar assim: nossa, mas você tem pânico e anda de carro, só Deus sabe, tá? Só Deus sabe o quanto é difícil eu fazer uma viagem, como eu vou ter que fazer essa semana, talvez. É tudo um processo. Eu fico com fone de ouvido, eu fico olhando pro verde, eu fico contando até 10, eu fico me beliscando. É tudo um processo real pra mim chegar no Rio e voltar pra cá. É muita coisa que eu tenho que fazer pra me conseguir sobreviver às 3 horas de viagem. E eu botei na minha cabeça que eu preciso fazer. Eu não posso. Ai, gente, é muito louco, porque às vezes me passa um filme na cabeça de eu vindo pra cá que nem doida porque eu tive um ataque cardíaco lá e minha pressão subiu, e eu deixar a casa aberta, e eu deixar botijão ligado, e tantas coisas, sabe? E eu fico pensando, tipo assim, nossa, que ponto você chegou? Mas é sobre isso. Nada que um dia após o outro, e eu tenho certeza que eu vou vencer ainda. Eu tenho fé que isso tudo que tá acontecendo é pra me aprender alguma coisa, pra me deixar coisas pra trás. Talvez se eu não tivesse aqui, eu estaria naquele relacionamento abusivo ainda, naquele relacionamento tóxico, né? E por mais que não tivesse abusos físicos, tinha muito abuso mental. E não é à toa que eu tô aqui agora onde eu tô, né? Então,
É isso. Semana que vem eu vou trazer mais relato pra vocês. Acompanhe o canal. Vai ter coisas aí acontecendo nessa doideira que é a minha vida. E eu vou estar contando minha história pra vocês. Vou estar motivando vocês a não desistir. E vamos que vamos, gente. Porque tenho certeza que vai dar tudo certo pra todos. Né? Tá todo mundo numa correria danada. Tá todo mundo fazendo alguma coisa e vai dar certo. Deus é fiel. Mas é isso. Obrigada por ter me ouvido até agora. Vocês não têm noção quanto que eu me aliviei ter falado tudo isso. Parece que eu tirei um peso. Semana que vem eu vou tentar fazer isso agora. Toda semana eu vou fazer um desabafo. Eu basicamente vou botar desabafo da semana e botar basicamente um pouquinho sobre o que é. Vamos fazer assim? Comentem aqui pra vocês, comentem aqui nos comentários, me digam se vocês gostam desse tipo de vídeo também, se vocês querem me ouvir um pouquinho, o desabafo e tudo mais. Enfim, é isso. Obrigada pela companhia, obrigada por estarem aqui. Curtam, comentem muito, por favor, me ajudem. Eu preciso da ajuda de vocês. E um beijo e até o próximo vídeo.